Reativando a sua base de clientes. Esse é o tema dessa aula, como vender novamente para clientes inativos, porque é muito mais fácil você vender para quem você já vendeu do que vender para gente nova. Este é o tema dessa aula. Importantíssimo essa aula, porque concorda que o esforço maior você já fez para trazer um cliente, mas por algum motivo, e obviamente não vamos se penalizar, porque o passado já foi, mas por algum motivo ele parou de comprar de você. Existe algum cliente que parou de comprar de você e não era para ele ter ido embora? Ele se tornou um ativo, mas não era para ter ele continuado com esse vínculo junto contigo, e por alguma coisa que você vai entender qual que é a estratégia para você recuperar um cliente inativo, reativar a tua base de clientes, você prospectar dentro do seu próprio aquário, é importante demais, e que essas lições aqui se perpetuem, para que cada vez mais você diminui a tua base de nativos. Com toda certeza, faz parte do mundo comercial. Você não vai manter relacionamento com todo mundo que comprar de você, mas quanto mais você diminuir esse churn, essa saída, mais saudável é a sua operação, mais saudável está as suas etapas comerciais. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. O começo são muito mais etapas preparatórias. Então, a primeira etapa é você identificar quem são essas pessoas. Então, fazer esse levantamento, eu não sei se você tem controle de clientes inativos, mas se não tem, tenha. Se você tem, ótimo. Mas faça esse levantamento. O que é considerado inatividade para aquilo que você vende? Alguém que não compra há mais de 3 meses, há mais de 4, há 6, há 1. Isso vai depender do teu nicho, do teu produto, do teu serviço, se é uma quantidade de vendas mais sequencial, se é continuada ou se é mais espaçada. Por exemplo, se é um dentista, as pessoas não vão no dentista todos os meses, só se está num tratamento. Então, essa adaptação é por sua conta, porque depende do teu trabalho. Mas é importante você fazer esse levantamento. Quem já era para ter comprado de novo? Quem já está numa base que dá para ser considerado como inativo? Alguém que parou de comprar de mim. Então, faça esse levantamento. É o primeiro passo. O segundo é fazer um levantamento de descoberta. Vamos tentar buscar o porquê que essa pessoa parou de comprar? Quanto mais informação você tiver antes de ir atrás desse cliente que parou de comprar, melhor. O primeiro passo é planejamento, né? O segundo é descoberta. Tente levantar o porquê que ele parou de comprar. Faltou alguma coisa? Qual foi o combinado? No último negócio entre vocês, quais são as informações? Levante todas as informações possíveis dessa base que você identificou como clientes inativos. Obviamente, se você não tem esse levantamento, como você vai ter que descobrir? Ouvindo ele, perguntando para ele. O que fez ele parar de comprar de você? O que fez ele se afastar? Porque eu percebi que nos últimos tempos você não veio aqui, aconteceu alguma coisa, como é que a gente pode fazer para a gente fazer sua vida melhor? Estamos aqui. Então você vai ter que fazer esse processo de descoberta, mas essa descoberta ela é importante, você entender o que aconteceu. Isso é muito humano, e de maneira humana e verdadeira. Investigar esse histórico para determinar uma abordagem mais personalizada é a próxima etapa. Por isso que esse processo de descoberta é importante, que a partir do momento que você sabe o que fez ele parar de comprar, você pode personalizar uma abordagem. Isso fica muito mais assertivo, porque foi direcionado, realmente mostrando que se importa. Gente, se importar, conexão é o núcleo da venda. É o núcleo da venda, chama conexão. Então você está aumentando a conexão sobre um cliente que você perdeu a conexão. Então, por isso que investigar esse histórico para você personalizar uma abordagem traz eficiência na hora de resgatar um cliente inativo. Ó, próximo passo, trouxe até minha colinha aqui para vocês de tão importante que é. Definições para reativar esse cliente considerando o seu perfil. O que quer dizer isso? Pense em estratégias para reativar esse cliente. Eles já compraram de você? Se sim, quantas vezes? O que compraram exatamente? Frequência, volume. Grava isso, isso é ponto alto dessa aula. Cliente velho, ele é sensível a uma oferta nova. Ele é sensível a coisas novas. Isso não só para clientes inativos. Clientes atuais também, tá? O seu cliente atual, ele é sensível a uma oferta nova. Obviamente, como essa aula está sendo direcionada para clientes inativos, uma oferta nova pode ser um grande resgate a um cliente inativo. Mas cliente velho é sensível a uma oferta nova. Então, às vezes, um novo vai resgatar esse encantamento que foi perdido por algum motivo. Ó, para isso, considere o perfil desse consumidor, desse cliente. Tom de voz, isso tudo vai contar, tá? O tom de voz, esse approach, quanto mais profissional e direcionado, personalizado e humanizado for, melhor. Porque lembra,
Vendas nada mais é do que um processo também de emoções. Essa pessoa está chateada com você, por isso que parou de comprar. E um nível de chateação, tá? Tem isso como relacionamento? Pô, não fala mais comigo? Então, você precisa saber disso e ter essa empatia na hora de relacionar de novo com essa pessoa que, por algum motivo, se chateou com você. Ou, numa escala menor, a chateação foi só... não era também isso que esperou, prometeu demais, ou simplesmente não deu assistência e o encantamento apagou, ou porque ela tá pé da vida, como você fez alguma coisa que não correspondeu à expectativa dela. Próxima etapa é você procurar o melhor canal para se conectar com esse cliente. Qual que é o lugar melhor para você falar com ele? É via telefone, WhatsApp, é rede social? Por onde você fala? É visita? Então isso vai depender muito do seu modelo, muito do seu canal de aquisição, né, dos seus canais de vendas, mas identificar, tá, todas as etapas anteriores, agora qual que é a melhor maneira de falar com ele? Então isso é importante. Elaborar uma oferta, você estar pronto para fazer uma ação de clientes nativos também pode ser muito interessante. Nem que você faça uma ação de volta para casa, queremos você de novo. Você traz uma campanha de vendas orientada a um cliente nativo, onde você pode fazer uma condição diferenciada, você pode ter algum tipo de over-delivery, algum tipo de vantagem percebida, porque nada mais é do que um jeito carinhoso de você mostrar para o teu antigo cliente que, cara, você é importante, você importa para a gente quer você aqui. Então, pense, às vezes uma campanha pode envelopar essa ação, ela pode coroar essa ação. Não necessariamente você precisa de uma campanha para fazer esse trabalho, tá, turma? Mas você saber que essa campanha ela pode coroar todo esse movimento é algo a ser considerado. É importante fazer um disclaimer que não necessariamente você precisa dessa oferta falar com ele, mas é só dessa reaproximação, você voltar a falar com ele, voltar à criação do vínculo, venda é vínculo. Então, o fundamento que ele se transforma no cliente nativo é que o vínculo acabou, o vínculo se perdeu. Então, o resgate do vínculo é o ponto quente dessa aula, esse resgate do vínculo, por meio de todas as estratégias que a gente já passou. A oferta, ela pode ou não coroar. Pode ou não coroar. Caio, qual que é a melhor estratégia? A melhor estratégia é você verdadeiramente resgatar aqueles clientes e ser humano, resgatar o vínculo, se vai ter alguma oferta especial ou não, isso é secundário. O primário, esse restabelecimento dessa conexão, como eu falei, é o núcleo da venda. Algumas estratégias adicionais é você fazer a ponte. Às vezes você não está conseguindo restabelecer contato com aquele certo cliente. Quem que ele conhece? Que é um amigo em comum entre vocês, às vezes um outro cliente, às vezes uma terceira pessoa. Então, você fazer pontes para conseguir ter esses pontos de contato com esses clientes nativos, as suas chances aumentam. Então, essa é uma estratégia circular que pode ser considerado na hora de resgatar esses clientes nativos. Ó, hora da canetada. Hora da canetada é hora de atenção aqui no professor. Traga a sua melhor versão. Lembra, você está resgatando, você está recuperando um cliente nativo. Então você tem que trazer a sua melhor versão. Tem que ser você no teu estado de flow, tanto de conexão, quanto de escutativa, como de rapport, como de ouvir, como ver tudo que você pode trazer do seu melhor, seja uma campanha, uma condição diferencial. Lembra, faça o seu melhor, sabendo que o núcleo é a conexão, é a premissa para as coisas começarem a dar certo. Sua melhor versão. Se fizer de maneira passiva, de qualquer jeito, vamos ver só o que vai dar, vai colher resultado ruim. Vai colher resultado ruim, porque lembra, é alguém que um dia já gostou de você, mas por algum momento a venda se perdeu, desconectou. Então, é muito mais fácil você vender para quem já te deu uma chance, desde que você chegue também de um jeito diferente, porque você fez alguma coisa, tá? Então, atenção nesse ponto. Mudar de vendedor. Às vezes a pessoa teve um mau contato com um tipo de vendedor, ou não teve química, ou aconteceu alguma coisa. Então, você colocar uma nova pessoa para atender aquele cliente pode ser um diferencial. Então, ele vai sentir, puxa, agora estou nas mãos de alguém que vai cuidar de mim, ou que vai fazer algo bacana. Eu acho que principalmente se a experiência não foi boa com alguma pessoa que estava naquele contato mais direto com ela. Clássico. Marcar uma visita para ir lá conversar. Agendar um telefonema. E ouvir, e bater papo, e genuinamente. E às vezes eu te falo, às vezes você não vai recuperar aquele cliente nativo, mas você vai perceber, às vezes, uma falha num processo seu que você vou arrumar. Aí você vê um ponto fraco na tua empresa, às vezes tem um processo desarranjado que causou essa frustração na pessoa, você vai lá e arruma. Então, fazer isso de maneira verdadeira, mesmo que você não consiga a venda, você consegue uma vitória, que é um ponto de melhora, para você se transformar numa pessoa, uma empresa mais maior ou melhor. Então, isso é muito importante. Você ouvir
quem um dia já comprou de você. E não tem compra sem confiança. Então, ouvir de um dia uma pessoa que já confiou em você. Se voltar a confiar, é ótimo. Se não voltar, porque às vezes ela encontrou alguém que deu atenção, ela está sendo muito bem servida. Aprenda com isso. Dói, mas aprenda para você seguir em frente e melhorar os seus processos. Então, eu espero que você ataque esses pontos. Lembra, planejamento é fundamental. Começa a ter mais controle, visibilidade para um cliente nativo. Você tem que saber a hora de ligar. Muitos de vocês, às vezes você vai ligar para alguém que você já devia ter ligado há meses, mas como você não tinha esse controle, aquele lead foi esfriando demais. Então, quanto mais você tem esse controle, melhor sempre. Porque aí você faz esse approach no momento mais oportuno. Tenha esse controle. E aplique todas essas táticas, lembra, de maneira genuína, colocando a verdade, se importando, porque em vendas todos os sentidos são percebidos. Eu tenho certeza que as pessoas vão sentir verdadeiramente que você se importa com elas e a gente adora comprar com quem se importa com a gente. Espero que essa aula tenha sido tão gostosa para você quanto foi para mim. Te vejo numa próxima. Tchau!